Olá pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do transacional ao Big Data. Conforme nós vimos nas aulas anteriores, a gente entendeu aí que o nosso ambiente transacional ele tem uma limitação para quando ele precisa responder perguntas de negócios mais complexas. E para resolver esse problema foi desenvolvido a modelagem dimensional que facilita a resposta dessas perguntas, né? Então o negócio ele tem facilidade em responder perguntas mais complexas. Porém, a gente tem um problema aí. Qual o problema é esse? A gente tem nosso ambiente transacional, a gente tem o nosso ambiente dimensional e eles compartilham os mesmos recursos. Então, se o nosso ambiente transacional ele passa a consumir mais recursos e o ambiente analítico também passa a consumir mais recursos, a gente começa a ter aí um confronto de recursos, né? Ou seja, eu começo aí a não saber a quem dar prioridade. Então, para a gente resolver isso, né, separou-se o ambiente transacional do ambiente dimensional. Então, a gente passa a ter o nosso ambiente transacional dentro de uma infraestrutura própria e a gente passa a ter o nosso ambiente dimensional em uma outra infraestrutura. Porém, quando a gente faz essa separação, a gente passa por um problema que é como eu vou levar os dados do meu ambiente transacional para o meu ambiente dimensional, sendo que agora eles estão separados fisicamente, né? Porque na nossa aula anterior a gente viu que eu tenho um ambiente dimensional compartilhando recursos com o meu ambiente transacional, então eu consigo mover dados de uma maneira mais simples, né? Eu consigo ali levar dados de um lado para o outro dentro da minha mesma estrutura. Porém, a partir do momento que eu tenho um outro ambiente, né, uma outra infraestrutura, para eu movimentar esses dados, isso já não é mais tão simples. Eu preciso de ferramentas e acessórios que facilitem isso para mim. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é entender como que começou, né, a ideia por trás do ETL, que é o que basicamente seria a extração, a transformação e o carregamento. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, beleza, a gente volta aqui para o nosso README, né? No nosso README a gente falou aí sobre a modelagem dimensional e agora a gente vai entrar na modelagem dimensional, perfeito? Na verdade, nossa modelagem dimensional dentro de uma outra infraestrutura, tá? Antes da gente começar, é importante que a gente sempre faça um truncate nas nossas tabelas de staging, tá? Se a gente lembrar que a gente viu na aula anterior, a gente tinha lá somente a staging de pedidos. Por que a gente só tinha de staging de pedidos? Porque a de produtos e a de pessoas, elas não precisavam de não precisavam, né? Os dados não precisavam estar separados, né? Para que a gente pudesse chegar ao resultado. Já na de pedidos, não, elas estavam separadas, então a gente precisava ali de uma manipulação, uma tabela temporária, para que eu pudesse gerar, né, o que seria as SK, né, as Surrogate Keys. Só que quando eu levo isso para um ambiente dimensional com infraestrutura separada, é importante eu ter minhas tabelas de staging, porque as minhas tabelas de staging elas vão ser como se fosse uma tabela de reprocessamento. Imagina que eu fiz lá a movimentação da staging para minha tabela fato, ou para minha tabela dimensão, e por algum motivo aconteceu uma falha ou alguma coisa ali que gerou um impacto negativo. Então eu precisaria reprocessar isso. Então os dados estando dentro da staging, eu conseguiria fazer isso de maneira simplificada, sem ter que movimentar dados novamente, pegando essas informações do transacional. É por isso que a modelagem dimensional ela tem essa dependência aí das tabelas staging, tá? Lembrando que a gente vai falar com mais detalhes, né, sobre como construir uma modelagem dimensional, como construir uma tabela staging no nosso curso Transformando Dados em Conhecimento, perfeito? Porém, nesse curso aqui a gente vai apenas simplificar o processo para que a gente possa entender aí, historicamente, como que as coisas evoluíram, perfeito? Então a primeira coisa que eu vou fazer é executar esse comando aqui, que ele vai acessar, né, o Postgres através do meu Docker, ele vai dar um truncate nas tabelas staging, tá? Lembrando que quando for a primeira vez que a gente fizer isso, na prática, essas informações por si só já estarão limpas, né? Essas tabelas já estarão zeradas, mas para a gente ter aí um fluxo, né, um processo bacana de execução, a gente vai seguir esse passo a passo. Maravilha? Bom, agora outra etapa que eu vou fazer, né, eu vou logar no meu banco transacional, né? Então estou logando aqui no meu banco transacional. E logando no meu banco transacional, eu vou fazer o meu dump, né? Que seria o do ETL, né? Que seria o extract, perfeito? No caso do Postgres, eu consigo fazer um extract usando o comando pgdump, tá? Então estou passando aqui os parâmetros de usuário, database, qual tabela e para onde eu vou enviar a informação, tá? Então eu vou executar esse comando aqui, beleza? Vou executar aqui. Só para a gente confirmar o que tem ali dentro, né? Então a gente vai dar aqui um head, só para a gente ver aqui. Deixa eu dar um head um pouco maior, né? Para a gente ver o conteúdo do que tem ali dentro. Então aqui, ó, tá vendo? A gente já tem as informações das tabelas, né? Basicamente aí
um dump, né, a extração dos dados de pessoa. E a gente precisa entender o seguinte, né, quando eu estiver levando essas informações, né, para dentro da minha tabela dimensional, é importante lembrar que a informação que eu tenho aqui está relacionada à tabela pessoas. Só que eu não tenho tabela pessoas no meu ambiente dimensional. Por que eu não tenho tabela pessoas no meu ambiente dimensional? Porque a tabela pessoas ela é uma tabela modelada para o meu ambiente transacional que está seguindo a terceira forma normal. Na minha modelagem dimensional, eu vou ter a tabela de pessoas ou a tabela stage pessoas. Então eu preciso fazer o que vai ser a nossa primeira transformação, perfeito? Então, para eu poder movimentar os dados do meu ambiente OLTP para o meu ambiente OLAP, onde eu vou fazer o meu ETL, então a gente já fez aqui o E de extração e agora a gente vai fazer a primeira transformação. Como essa nossa tabela pessoas, ela é ipsis literis da tabela de pessoas, né? Ela possui ali basicamente as mesmas características, a única transformação que eu precisaria fazer seria uma transformação de trocar o nome aqui da tabela pessoas, perfeito? Então eu consigo fazer isso de maneira muito simples também, basta executar esse comando aqui, que é um comando bem simples de ser executado, tá? Basicamente eu estou pedindo para ele trazer para mim o conteúdo da tabela pessoas e depois trocar o nome pessoas por stg pessoas e criando uma nova tabela chamada pessoas transforme. Beleza? Então vamos ver aqui o conteúdo novamente, só para a gente ver aí que funcionou a nossa alteração. Ó, perfeito, a tabela stage em pessoas agora está dentro do meu arquivo que eu acabei de transformar. Então a gente já fez o ETL, né, o E do extract, já fizemos aí o T de transform. E agora o que a gente vai fazer é importar, né, ou seja, enviar esse arquivo para o outro servidor e a partir daí fazer a importação. Perfeito? Então o que a gente vai fazer aqui agora, tá? É movimentar os dados, né, dentro da tabela, dentro do meu Postgres dimensional, né, onde vai estar a estrutura do dimensional. Como eu consigo me conectar, né, ou seja, de dentro do meu servidor transacional eu consigo me conectar no meu servidor dimensional, eu consigo fazer essa movimentação com esse comando simples aqui. Então o que a gente vai fazer agora é movimentar os dados, né, de dentro do meu ambiente. Opa, deu uma mensagem de erro aqui porque sem querer copiou algo errado. Então vamos copiar aqui novamente e vamos executar aqui o comando. Ele vai pedir a senha é password. Perfeito, ó, fez a inserção, maravilha. Então ele inseriu, né? Então eu inseri, né, o conteúdo da tabela pessoas transforme, né, que seria a minha tabela de pessoas já no formato de staging, e eu joguei ela para dentro do meu banco de dados liga sudoers DW, que está localizado dentro do meu Postgres DW, né, que seria o meu Postgres com o meu ambiente dimensional. Então essa foi a primeira movimentação de dados, né? Tanto que se eu me conectar dentro do meu ambiente, vamos conectar aqui dentro do meu ambiente DW. Se eu executar aqui agora um select na tabela stg pessoas, a gente vai ver o conteúdo dos dados que já foram importados. Então eu já consegui agora fazer o L, né, o carregamento. Então eu já executei o que seria o ETL. Tá? Então esse seria o primeiro procedimento de ETL que foi desenvolvido para movimentar esses dados entre esses servidores. Percebam que até então foi um procedimento bem simples, porque a única alteração que eu tive que fazer foi uma alteração de nome. Porém, quando a gente entra agora na tabela produtos e na tabela pedidos, a gente tem uma complexidade um pouco maior. Por quê? Porque na tabela, de produtos, eu tenho uma junção dos produtos com as categorias. Tá? E por eu ter essa junção dos produtos com as categorias, eu preciso também fazer essa representatividade. Então o que eu vou fazer aqui? No meu ambiente transacional, eu vou executar o comando de copy e vou executar um select que representaria, né, a junção dos produtos com categoria e vou salvar ele num formato TXT, né, no formato texto. Tá? E vou jogar ele para dentro do arquivo tmp produtos SQL. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é copiar esse comando. Vamos sair aqui. Eu vou executar esse cara aqui. Maravilha? A senha é a mesma. Vamos ver o conteúdo da tabela produtos. Tá vendo? Tá todos os produtos aqui. Vou fazer a mesma coisa com a tabela pedidos, né? Lembrando que no meu ambiente dimensional eu tenho que receber a estrutura modelada para o meu ambiente dimensional. Então a minha staging ela vai estar construída para receber uma estrutura que possa ser enviada para a tabela fato.
né, que é aquelas modificações que a gente viu quando a gente fez isso no próprio Postgres interno, né, dentro do próprio, no nosso esquema de DW, lá no nosso ambiente transacional. Então, basicamente, eu estou fazendo a mesma coisa, a diferença é que agora eu estou fazendo isso externamente, né, ou seja, eu exporto o resultado para o meu servidor e importo ele para dentro do meu servidor dimensional, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa para o ambiente pedidos, né, para a estrutura pedidos. Então, eu tenho aqui as tabelas pedidos, as tabelas item pedidos e auditoria, né, com todos os campos aqui que eu preciso representar corretamente. Então, a gente vai copiar esse cara aqui. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Maravilha. Digito aqui a senha. Perfeito. Então, vamos entrar aqui, vamos dar um head, só para a gente ver aqui o conteúdo. Maravilha, vemos aí o conteúdo. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a importação, né? Ou seja, da mesma forma que eu fiz com a tabela pessoas, eu vou fazer agora com a tabela produtos e com a tabela pedidos. Lembrando que eu vou enviar essas tabelas para a minha tabela de staging, né? Que é a minha tabela temporária ali que vai intermediar, né, os dados entre o OLTP e o OLAP. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer isso de uma forma bem simples, tá? Vou simplesmente importar os dados, fazendo um copy. Só que agora eu estou recebendo um arquivo, né, o stdin, não é mais um stdout, né, igual eu fazia aqui, agora é um stdin, que é que eu estou recebendo, e eu estou recebendo isso de um arquivo. Então vamos enviar esse cara. Maravilha, digitar aqui a senha. E agora vamos fazer a mesma coisa para pedidos. Digitar aqui a senha. Perfeito. Então a gente inseriu dentro da nossa estrutura, né, do ambiente dimensional, a gente inseriu aí o que seria as tabelas já representando a stage. Então, vou dar uma olhadinha aqui. A gente vê aí o conteúdo que a gente inseriu. Então, ó, na staging produtos. Vou dar um limite aqui. Ó, na staging produtos. E vamos fazer a mesma coisa para a tabela staging pedidos. Maravilha. Então, a gente viu que inseriu, a gente tem noção ali que os dados já foram levados, né, para minha estrutura de staging. Agora o que eu vou fazer é basicamente a mesma coisa que eu fazia na tabela no meu ambiente transacional, né, quando eu estava ali estruturando a minha dimensão, né, o meu DW, tá? Então vou fazer agora um insert, né? Esse insert ele vai ler os dados da tabela pessoa, né, no caso agora staging pessoas, seguindo aquela mesma regra, né, ou seja, se ele não existir, ele insere. Tá? Por quê? Porque eu só posso inserir dentro da minha tabela de pessoas os dados que não existem dentro da tabela, né? Para não haver duplicidades. Então, vou executar aqui, ele vai pedir a senha é password. Beleza, inseriu ali 80 registros, né? 80 pessoas. Vou fazer agora a mesma coisa para a tabela de produtos, né? Só que agora eu vou pegar ela da staging produtos. Perfeito. Antes eu fazia da tabela produtos direto, né? Quando eu estava localmente. Agora, como é que eu estou numa estrutura separada e eu não tenho mais essa tabela produtos, os dados agora estão inseridos na tabela staging produtos, tá? E é importante a gente ter staging, que a staging serve para reprocessamento, tá, gente? A staging, ela serve para reprocessamento, então se eu precisar reprocessar algo na fato ou na dimensão, eu tenho os dados na staging. Então aqui, ó, acabou de inserir 160 produtos. E agora, por último, a gente vai fazer a mesma coisa com a tabela fato pedidos. Lembrando que agora eu tenho a staging pedidos, que no caso anteriormente representaria ali a minha tabela pedidos, e eu tenho aqui os inner joins com as tabelas de pessoas e de produtos, que é usando a mesma forma que eu estava usando quando eu estava trabalhando localmente com o meu DW local. Então agora eu vou fazer a inserção aqui. Maravilha, inserir os registros. E agora eu vou fazer uma validação, perfeito? Ou seja, aqui, essa query que eu estou executando, ela está executando dentro do meu ambiente transacional. Perfeito? Então aqui ela está executando dentro do meu ambiente transacional. Então ela vai me trazer aqueles resultados que a gente já espera que tragam, né? Ou seja, dentro do meu ambiente transacional ele tem que trazer esses resultados. E agora eu vou executar a mesma query, só que dentro do meu ambiente dimensional, porém no ambiente que está separado, né? As infraestruturas estão separadas, né? Não é mais no mesmo servidor. Tá? Aquela mesma query que a gente executou anteriormente, porém agora num servidor externo. Perfeito? Então a gente pode observar aqui, ó, que os resultados são os mesmos. Com isso eu tenho o meu ambiente transacional e o meu ambiente dimensional rodando separadamente, né, em infraestruturas separadas, que é o mais comum hoje em dia, né? É muito comum você ter esses ambientes
separados normalmente. Perfeito? Bom, aí aqui tem esse arquivo Datorial House externo, que na prática é um passo a passo, que é o que a gente fez, tá? Aqui é um passo a passo muito parecido com o que a gente fez, só que executando esse cara aí diretamente dentro do Postgres, né? Eu executei do terminal, né? E aqui você executa direto do Postgres, tá? Mas foi o mesmo passo a passo que a gente executou agora, perfeito? Então, maravilha, perfeito. Então, a gente aí chega, né, no final ali desse processo. A gente começa a entender aí, né, que, de certa forma, os ambientes são a mesma coisa, só que modelados de maneira diferente, né? Ou seja, os dados são os mesmos, modelados de maneira diferentes, para que representem necessidades diferentes, né? No transacional eu me preocupo com a parte operacional, onde eu quero gravar os eventos, diminuir redundância, facilitar as buscas. E no ambiente dimensional eu foco na parte analítica, onde eu quero agregar, onde eu quero juntar, onde eu quero enxergar. Perfeito? Então a gente entendeu a parte que faz aí o que seria, né, o nosso famoso ETL, usando aí o mais básico do básico das ferramentas de ETL, né, que é usando a própria estrutura do Linux para fazer essas movimentações. A gente vai ver que eu consigo fazer isso utilizando ferramentas, né? No caso aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né, o que eu fiz aqui via terminal, a gente consegue fazer isso usando interface gráfica, né? Ou até mesmo usando o próprio terminal, né, chamando aí as ferramentas. Então, na nossa próxima aula, a gente vai rodar o Apache Rup, que é um derivado do Pentaho, né, para a gente fazer aí a movimentação de dados usando interface gráfica, utilizando ferramentas de ETL específicas para isso. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima.